Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se não for inscrito, dar-nos alegria, o prazer de tê-lo como subscrito. E se formos merecedores do seu joinha, deixa aí o like pra gente, para dar uma força aí para esse trabalho voluntário que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor para vocês. Bom, na semana passada a gente perguntou então na nossa enquete da semana, pessoal, sobre se você já teve problemas com a qualidade da ração na sua granja. E tivemos 20 votos, eu considero essa votação significativa, tá? E 70% das pessoas disseram que sim, já tiveram problemas com ração. 20% disseram que não, mas conhece alguém que teve, ou seja, a gente engloba os dois aí em 90%, né? E somente 10% disse que nunca teve e nunca viu ninguém ter problema com ração. Então, assim, problemas com ração são muito recorrentes e eu digo para vocês que são muito complexos de se entender, se explicar, de se aprofundar sobre qual que é realmente o problema que aconteceu ali, né? Por um lado a gente escuta os cunicultores, os produtores reclamarem, mas por outro lado também a gente escuta as fábricas de ração, tá? Assim, é muito difícil você afirmar com certeza, né? Afirmar categoricamente onde que está o problema, mesmo porque quando se fala em ração, o problema pode ser muitos e ter muitas origens. É um assunto multifatorial, ou seja, várias coisas vão estar impactando, não só a ração, entenderam? Então, assim, é muito difícil. Para a gente começar a entender esse problema, a gente tem que fazer um resgate histórico para entender por que hoje nós temos tanto problema com ração. Bom, tradicionalmente as rações para coelhos de granja, principalmente aí as principais marcas que eram vendidas até alguns anos atrás, continham também uma quantidade de promotores de crescimento, antibióticos. Inclusive, para vocês terem ideia, no manual de formulação de cunicultura da CBC, a última versão que nós publicamos lá em 2019, ela trazia a indicação de alguns promotores de crescimento antibióticos para coelhos. O que podia ser utilizado naquele momento? Olha só, robenidina, diclausuril, lazalocida poderiam ser utilizados. Só que nos últimos anos, a partir de normativas, tá? O Ministério da Agricultura e Pecuária, tá? Ele tem tentado tirar um pouco essa carga de antimicrobianos, promotores de crescimento da ração, tá? Hoje nós temos uma preocupação muito grande com a seleção de bactérias super resistentes e algumas pessoas muito preocupadas aí, dizem que em 2050 esse será um dos grandes problemas que a humanidade vai ter, bactérias super resistentes aos antibióticos. Então, de uma maneira geral, há uma tendência da gente retirar cada vez mais os antibióticos da alimentação animal, deixando somente aqueles casos que não pode faltar mesmo, entenderam? Então, assim, nos últimos anos, nas rações de coelhos, houve uma retirada de antibióticos de maneira geral. Ainda se utiliza em algumas, mas a maior parte retirou antibiótico, ok? Bom, outro fator que nós temos que considerar para entender o problema das rações é o seguinte: na época de pandemia, ok? Houve aí um aumento muito grande no preço das principais commodities agrícolas, principalmente milho e farelo de soja. Mas os outros alimentos, os outros ingredientes também subiram de preço. E quando os ingredientes sobem para o preço, para a fábrica de ração não repassar todo o aumento para o cunicultor, ela substitui alguns ingredientes tradicionais por ingredientes alternativos. E isso, de uma maneira geral, diminui um pouco a qualidade da ração. Olha, é muito difícil você você manter a qualidade da ração no mesmo preço. Infelizmente, se você quiser manter o mesmo preço, você vai ter que diminuir um pouco a qualidade nutricional dessa ração, ok? Então, assim, isso também impactou para que em 2021, 2022, a gente começasse a ter muitos problemas com a ração.
Bom, resultado, hoje, 2024, mas também 2023, 2022, 2021, pipocou a quantidade de casos aí que a gente conheceu, né, pessoas preocupadas com a alimentação dos seus animais e principalmente problemas relacionados ao trato gastrointestinal, né, problemas digestivos, né, simplificando. Então a gente falou muito de enterite mucoide, que é o estufamento, mas também rompimento de estômago, ou seja, são enfermidades intestinais que vão acontecer principalmente quando você tem problemas na sua ração. O que nós indicamos então? Tá? Nós indicamos que os cunicultores procurem as fábricas de ração para tentar equilibrar melhor a ração, principalmente no que se refere às parcelas fibrosas, e aqui nós não estamos falando somente no nível de FDA, nós estamos falando de FDA, relação fibra digestível e indigestível, lignina, celulose, hemicelulose. Essas frações podem ser equilibradas também para a gente potencializar a fibra. Além disso, essas frações têm que estar muito bem relacionadas com o nível de amido da dieta. A nossa dieta para coelhos não pode ter muito amido, ok? Se tiver mal equilibrado em amido e mal equilibrado em fibra, isso colabora para que haja problemas digestivos, ok? Bom, mas uma coisa que nós temos que deixar muito claro aqui também, que o problema não é só da ração. Alguns fatores podem potencializar uma ração ruim. Aí você me pergunta, Luiz, antigamente nós não tínhamos problemas de ração. Aí eu te falo, antigamente, grande parte dos problemas eram mascarados com o promotor de crescimento, que eu falei para vocês que está sendo retirado da alimentação dos animais. Então vejam que hoje nós precisamos muito de uma ração bem equilibrada pela fábrica de ração. Então o diálogo do cunicultor com a fábrica é essencial para que haja esse melhor equilíbrio nutricional da fórmula. Outra coisa que impacta muito também para que você tenha problemas digestivos é a falta de procedimentos de biosseguridade. Lembra que nos últimos vídeos aqui do canal a gente tem discutido bastante sobre a necessidade da biosseguridade, que vai ser todo aquele conjunto de procedimentos, aquele manejo profilático que nós vamos realizar na granja a fim de não deixar os coelhos adoecerem, a fim de não ter problemas. Se o nosso manejo profilático, se o nosso manejo de biosseguridade é bom, olha, a gente reduz bastante a probabilidade de ter problemas, ok? Problemas digestivos, dentre outros problemas, bem como a gente potencializa a imunidade dos coelhos, ok? Então espero ter contribuído. Na verdade não é um assunto fácil, tá? É uma queda de braço que a gente tem acompanhado aí, tá? Entre as fábricas de ração e os cunicultores, mas eu acho que todos podemos, né, falar a mesma língua, ter um bom diálogo e tentar de alguma maneira melhorar a nossa ração, principalmente do ponto de vista nutricional, equilibrando melhor a fibra ou as fibras, né, os componentes fibrosos, o amido, a relação energia-proteína, enfim, a gente pode tentar melhorar essa ração de várias formas, ok? Muito obrigado, muitas felicidades, valeu!